Agora vocês vejam que coisa, né? O sujeito já morreu, mas fala, ó, peraí, eu não sou um autor defunto, eu não sou um autor acabado, morto. Eu não sou. Eu sou uma pessoa, né? Eu sou tão bom que mesmo após a morte eu continuo escrevendo. É isso? Eu não morri como autor. Eu continuo escrevendo após a morte. Né? Eu não sou um autor defunto. Eu não sou um autor morto. Eu sou um defunto autor. Né? Mesmo após a morte, eu continuo escrevendo. Eu sou diferente de todos os outros aí. Veja, a questão da vaidade aí. E continua, né? A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não o pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Olha que ele faz a comparação dele com um clássico lá, né? Abaixo ali tem a indicação, né? O que é o Pentateuco? 5 dos primeiros livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Olha só, difícil, né? Então, ele, mesmo depois de morto, ele ainda se compara ali com livros de grande importância, né? Um livro da Bíblia, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, digo eu. Dito isto, expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Veja que ele tinha uma bela chácara, né? Sujeito de posses. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. E aqui a gente já faz uma comparação, lá na frente vai haver uma comparação, né? Entre, claro, quem vai promover essa comparação é o Álvaro Cardoso, né? Que vai promover essa comparação entre a morte de Machado e a morte do seu personagem Brás Cubas. Por quê? Porque Machado, ele morre, não morre pobre, mas ele é remediado, enquanto o seu personagem morre próspero, né? Ele tem dinheiro, tem posses. E o Brás Cubas morre rijo, se sente rijo, né? Se sente rijo. E não admite que tenha morrido por uma doença, né? Ele diz que ele morreu muito menos pela tuberculose do que pela sua grande invenção, que era um emplasto. Então é um sujeito altamente vaidoso, né? Não admite nem a morte pela doença. Ele morreu pelo emplasto, não pela tuberculose. Já Machado não, né? Machado ele morre muito doente, morre pela doença, uma doença que se agravou depois da morte da sua grande amada Carolina, né? Então aí é uma diferença grande também. Vamos seguindo aqui, já estou na página 22. Então, aí vamos seguindo aqui para a gente falando sobre essa vaidade do nosso Brás Cubas. Tá. Dito, expirei às 2 horas, tá? Continua. Tinha uns 64 anos, rígidos e próspero, era solteiro, né? E Machado faz questão de dizer que era casado com Carolina, solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos, outra grande diferença. Veja que Brás Cubas, rijo, próspero, possuía um dinheiro, né? E pouquíssimos amigos. Machado, doente, né? Remediado e com muitos amigos, com muitos fãs, né? Enterrado, o seu enterro hoje. Deixa eu ver alguém que nós poderíamos comparar. Vocês não conheceram Ayrton Senna, né? Mas o enterro do Senna foi assim, comoveu todo o país, né? O Senna, o mundo, né?
mas como nos comoveu bastante. A morte de Machado de Assis no período também foi assim. Se vocês pegarem lá nas últimas páginas, né, que nós temos algumas fotos, inclusive do enterro de Machado de Assis, né, vocês vão ver que parou, né, Rio de Janeiro parou para o enterro de Machado de Assis, muito homenageado, né, por políticos, por militares. Ele foi muito importante, ele foi assim muito homenageado na época, Machado, né? Ao contrário do seu personagem, que estava lá com 11 amigos, né? Ele diz, né? E de lá, olha só para a gente ter uma ideia, 11 amigos, estou na página 22, né? Acresce que chovia, peneirava, uma chuvinha miúda. Aí ele vai tentar explicar, né? É vaidoso ele. Uma chuvinha miúda, triste e constante, tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar entre engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova. Então ele vai falar sobre a chuva, né? Vai colocar a chuvinha ali, falar sobre a chuva, para justificar a questão da morte, né? A questão dos poucos amigos presentes ao cemitério. Vós que o conhecestes, ao discurso do amigo dele, vós que o conhecestes, meus senhores, como se estivesse fazendo um discurso para um monte de pessoas, né? Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza às mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Aí vem grande ironia, né? Como Machado de Assis é irônico, ele é bem humorado nos seus textos, né? Em alguns momentos, aquele humor agudo, né? Aquele humor que corta. Diz ele lá, aquela ironia, né? Aquela ironia cortante. Diz lá, bom e fiel amigo, não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. Então, o cara estava fazendo um discurso porque tinha levado um dinheiro dele, né? Por isso que estava fazendo aquele discurso ali, né? Para elogiá-lo. Ele no alto da sua vaidade, né? Gostou muito e não se arrepende de ter deixado para o cara um dinheiro, uma herança, um pagamento, né? E Machado fala isso com bastante ironia. E foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias, foi assim que me encaminhei para o Undiscovered Country de Hamlet, né? Para o seu final, para o seu fim, sem as ânsias nem as dúvidas do moço príncipe, mas pausado e trôpego, como quem se retira à tarde do espetáculo, tarde e aborrecido. Veja que ele está aborrecido, ele luta contra a morte. Né? Outra coisa que também, comparando com o Machado de Assis, Machado de Assis tem uma morte tranquila. Né? A única coisa que ele queria era repousar no mesmo túmulo que Carolina. Depois que ele perdeu Carolina, ele perdeu o gosto pela vida. O gosto pela vida. Então ele foi uma morte tranquila. Adiante, né? Tenham paciência, vamos seguindo. Tenham paciência, daqui a pouco lhe direi quem era a terceira senhora. Ah, parece uma senhora, né? Também, né? Ele vai dizer ali que estavam, né? Viram-me e uns 9 ou 10 pessoas, entre elas 3 senhoras. Minha irmã Sabina, casada com Cotrim, a filha, um lírio do vale, e tenho paciência que daqui a pouco lhe direi quem era a terceira senhora. E vocês vão conhecer essa terceira senhora, que ela é muito importante também na nossa leitura, porque ela faz parte também de um momento de bastante ironia
de bastante humor e de bastante significativo nesse discurso que Machado faz, né, contra a vaidade, ou contra não, para mostrar como o ser humano é vaidoso, e como o ser humano age para tirar proveito das coisas, né? São essas doenças humanas que serão trazidas para nós, né, via Machado. Não para nós meu Deus, a vida é horrível, né? Negativo, né? Para que a gente possa refletir sobre essas mazelas humanas. Tá legal? A gente volta.